Se a vida não anda muito fácil pra gente no século XXI, pensa então quem viveu em uma prisão de trabalhos forçados na Sibéria do século XIX. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nini, esse é o canal do meu blog, o Estante da Nini, e hoje eu tô aqui para comentar sobre mais uma leitura favorita de 2016, então vamos conversar um pouquinho sobre Memórias da Casa dos Mortos, do Dostoiévski. A história foi publicada originalmente entre os anos de 1860 e 1862 em uma revista chamada Mundo Russo. Em 1849, o Dostoiévski foi preso e condenado à morte por atividade antigovernamental, mas teve sua pena alterada no último minuto para 4 anos de trabalhos forçados na Sibéria. E essas duas informações, claro, são super importantes porque o livro vai retratar justamente presos em uma prisão de trabalhos forçados na Sibéria do século XIX. Um dos principais motivos por ter gostado tanto desse livro é que, apesar da gente visualizar boa parte da história em um cenário só, que é a prisão, e até com um grupo específico de personagens que são os mais próximos do protagonista, logo no início da história, o Dostoiévski consegue te colocar dentro do presídio junto com esses personagens. Então tu consegue visualizar muito bem toda a experiência que eles vivem e, assim como o nosso protagonista, sentir os mesmos choques assim que ele entra, assim que ele chega na prisão. Outro aspecto interessante, que também está ligado com o tópico anterior que eu acabei de comentar com vocês, é que apesar da gente estar dentro de uma cadeia com um grupo de pessoas que não é bem visto, pela sociedade, porque são criminosos, o Dostoiévski consegue apresentar uma variedade de personalidades muito grande para esses personagens, o que não deixa a história monótona. E muitas vezes a gente tem uma impressão errada sobre um personagem e logo em seguida a gente descobre um fato sobre ele que faz com que a gente repense essa primeira visão, esse pré-julgamento que a gente fez dele. Então, apesar de serem presidiários, serem pessoas que cometeram crimes graves ou menos graves, são pessoas que também têm suas qualidades e seus defeitos, e o Dostoiévski apresenta isso com muita clareza ao longo do enredo. Sem dúvida, um dos elementos mais marcantes dessa história é que o Dostoiévski realmente consegue apresentar para o leitor que existe mesmo um código de conduta e ética entre os presidiários. E para isso a gente não precisa conhecer uma prisão na Sibéria do século XIX. Isso existe até hoje em qualquer prisão do mundo, seja na Rússia ou seja no Brasil. E tu pode até dar um Google e buscar reportagem, buscar livros que falam sobre isso. Aqui no Brasil temos alguns também. Vídeos, reportagens para TV ou de jornal, e realmente o Dostoiévski consegue passar isso com muita clareza para o leitor. Vou dar alguns exemplos. O protagonista dessa história é nobre, e nobres são extremamente discriminados, porque a cadeia é composta em sua maioria por ex-soldados, trabalhadores do campo e trabalhadores da cidade, então a nobreza não é bem vista nesse contexto. Assim como etnias que não a russa. Esses presos que são de outras origens também são, de certa forma, discriminados e isolados da grande massa que compõe essa prisão na Sibéria que a gente acompanha ao longo do enredo. O título é um dos meus favoritos. Esse livro também tem tradução com recordações da Casa dos Mortos, mas tanto recordações quanto memórias, e principalmente da Casa dos Mortos, expressa muito bem o sentimento desses homens. Esse tempo que eles passam ali na cadeia é um tempo de vida que não se vê muita evolução. É como se eles ficassem, de certo modo, estagnados, porque não se varia muito a rotina ali. Todos os dias eles fazem as mesmas coisas, tem os mesmos problemas, os mesmos desafios, e tudo se repete constantemente durante todos os anos em que eles precisam cumprir a sua pena. Então, realmente, esse é um dos títulos mais significativos da minha coleção e um dos que eu mais gostei, apesar de não ser uma história muito fácil, e eu vou comentar agora, daqui a pouco, sobre alguns desafios de ler esse livro. Eu quero comentar com vocês 4 cenas dessa história que tem a ver com aquele primeiro tópico de o Dostoiévski te inserir junto do presídio, e esses 4 momentos foram momentos que me fizeram sentir ansiedade, alguns me fizeram sentir nojo, alguns me fizeram sentir desespero e alguns me deixaram em pânico, assim como os presos, porque realmente o Dostoiévski consegue te colocar
dentro da história e te colocar lá na prisão de trabalhos forçados na Sibéria. O primeiro deles é a descrição da chegada, então, do nosso protagonista na cadeia e a primeira impressão que ele tem desse lugar. E é impossível tu ler essa cena e não te imaginar lá vivendo aquela mesma situação, independente do possível crime que tu tenha cometido ou não. É muito, muito impactante a chegada do personagem, é o primeiro dia dele na cadeia. Outra cena que é completamente nojenta é o banho coletivo, porque estamos falando de uma prisão na Sibéria de trabalhos forçados. Então, gente, não tem banho, não tem regalia, a comida é pouca, o lugar é podre mesmo. Então existe uma cena, existe um momento em que esses presos, eles têm a possibilidade de ir num local que é uma espécie de sauna, uma casa mesmo de banho, e eles têm ali, sei lá, 10 minutos para todos os presos tomarem banho. Essa cena é muito, muito nojenta, porque tipo, tem preso no chão, tem preso em pé, tem preso sentado, a água que cai de um vai no outro. Gente, é uma das cenas mais assim que eu já li em livros assim mais angustiantes, mas ao mesmo tempo tu consegue entender o desespero desses homens que esperavam por um banho há meses. Então eles estão dispostos a enfrentar qualquer tipo de situação para poder tomar esse banho, mas é uma cena assim bem perturbadora. A terceira cena que eu quero comentar aqui com vocês, que é uma cena que tá mais da metade pro livro pro final, mas no começo até fazem algumas referências a ela. É uma situação em que o protagonista descreve como é conviver com as pulgas da prisão. E sério, não é, gente, uma pulga, ou não é assim, ó, tu fez carinho num cachorro da rua e uma pulga te picou. É tipo muita pulga no corpo inteiro, o teu corpo cheio de feridas por causa das pulgas. Então essa é outra cena que eu cheguei a me coçar enquanto eu lia a descrição do corpo do preso, enquanto ele contava sobre as pulgas ali na prisão. E por fim, essa sim é a cena mais grotesca e nojenta do livro pra mim, tá? Teve o banho, teve as pulgas, teve a chegada, mas a cena mais nojenta pra mim é quando o personagem descreve a enfermaria. Gente, a enfermaria do lugar é mais podre que a própria prisão. Então dá muito nojo quando ele conta como é que são as camas, como é que são os roupões que eles usam, cheio de pus, cheio de sangue, cheio disso, com cheiro ruim, tudo isso quando o personagem vai te contando, né, na narrativa da história, o Dostoiévski consegue te colocar dentro daquela enfermaria nojenta e, mais uma vez, eu cheguei a sentir ânsia de vômito nessa cena enquanto ele descrevia o roupão e a cama em que ele estava. Porque não existia lava-roupa também. Então aquele roupão que tu tá usando agora, outros presos já usaram, cheios de doença, cheios de sangue, de pus, de catarro, de tudo quanto é coisa. Então, gente, esse livro tem algumas cenas assim que te deixam perturbados de verdade. Bom, então agora eu quero comentar alguns desafios dessa leitura. Eu não vou dizer que são pontos negativos, porque foi um livro que eu adorei ter lido realmente. Não é uma história fácil, não é uma história feliz, é uma história que te faz pensar muito sobre sociedade, especificamente porque a gente vê um grupo excluído e normalmente a gente tem o hábito de colocar todo mundo, né, no mesmo saco, tipo, ah, é criminoso, e bota ele lá na prisão e deixa ele lá pra sempre. Então é um livro que te faz pensar muito, inclusive porque ele apresenta esse código de ética entre os presidiários. Então é um livro que te traz muita reflexão. Mas ele tem sim alguns desafios. Um deles é que esse livro não tem grandes ações, grandes emoções, porque a rotina desses presos é todo dia mesmo. Então isso deixa a leitura em vários momentos arrastada, um pouco mais enfadonha. Ele apresenta, assim, algumas situações que mudam a rotina desses presos e essas situações são extremamente significativas para ele. Um desses casos é que eles resolvem montar uma peça de teatro e isso por alguns dias faz com que todo o clima dessa prisão mude significativamente. Então, apesar de ser um desafio por não ter tanta ação, por ser um livro mais estático no sentido de que a gente acompanha essas rotinas, essa rotina em um cenário que é a prisão e com esse grupo de pessoas que são os presos, ainda assim ele tem muitos momentos interessantes, um deles é o teatro. Outra dificuldade que eu considero, mas isso não é só no livro do Dostoiévski, isso na verdade é em livro de qualquer um dos russos, são os nomes. Aqui a gente tem contato com muitos presos e ele fala o nome de todos eles. Então algo que eu faço pra me ajudar é que eu crio apelidos, né? Eu pego um trechinho do nome deles e penso nesse personagem
não como aquele cara com um nome composto. Eu penso nele pelo apelido, porque assim eu consigo me situar melhor. Mas no começo da história, esse é um ponto que pesa bastante, porque ele vai falando sobre esses presos e é muita gente, e são muitos nomes diferentes, então dá assim uma certa ansiedade no começo, mas depois cria esses apelidos aí pra eles que vai dar tudo certo, tu vai conseguir avançar na leitura e lembrar em que outro momento o protagonista comentou sobre aquele preso ou o outro. Esse é um livro do século XIX e um dos aspectos mais desafiadores é entender algumas referências que ele faz sobre a cultura russa, a política russa e até mesmo os costumes russos. Então, quanto mais informação tu tiver desse período, mais vai agregar à tua leitura do livro, mas tu vai entender certas colocações que ele faz ao longo da narrativa. Então, se tu gosta de pesquisar e gosta de buscar informações extra, esse é um dos casos que vale muito a pena tu fazer uma pesquisa básica ali da Rússia do século XIX. Então, gente, para terminar esse vídeo, como sempre, eu separei algumas citações e a primeira delas é da página 63. O medo que os presos inspiram é geral em todos os lugares onde há presos. E de fato não sei ao certo a que seja devido isso. Não há dúvida de que deve ter algum fundamento, a começar pelo próprio aspecto do preso, malfeitor reconhecido. Além de que todo aquele que passa pelo presídio deve sentir que toda essa chusma de indivíduos não está ali por sua vontade, e que apesar de todas as medidas que se tomem, não é possível fazer do homem vivo um cadáver, pois conserva os seus sentimentos, a sua sede de vingança e de vida, as suas paixões e a necessidade de satisfazê-las. Mas apesar de tudo isso, estou firmemente convencido de que não há razão nenhuma para temer os presos. Não é assim tão levianamente nem tão instantaneamente que um homem se lança de faca em punho sobre o seu semelhante. A próxima citação que eu escolhi é da página 97. É uma casa dos mortos, disse eu a mim próprio, ao olhar uma vez ao crepúsculo da tarde a entrada do nosso alojamento, os presos que regressavam do trabalho e se iam espalhando preguiçosamente pelo pátio, pelos alojamentos e pelas cozinhas, e vice-versa. Observava-os e procurava adivinhar pelas suas caras e pelos seus modos de que gênero de pessoa se trataria e qual seria o seu caráter. A próxima é da página 278. Sem um objetivo pelo qual tenha de esforçar-se, nenhum homem pode viver. Quando perdeu sua finalidade e a sua ilusão, o homem transformou-se muitas vezes com o aborrecimento no monstro. E para encerrar o vídeo, uma citação da página 310. Lembro-me, por exemplo, de que todos esses anos, no fundo, tão semelhantes, desfilaram uns atrás dos outros, tediosos, longos, tão monótonos como a água que depois de uma chuvarada continua a escorrer, gota a gota, sobre um teto. Então é isso, gente, espero que eu tenha conseguido contar pra vocês alguns dos elementos que me fizeram gostar tanto de Memória da Casa dos Mortos, embora seja um livro triste e bastante reflexivo, é uma leitura que vale super a pena. Me conta aqui embaixo se tu já leu essa história ou se tu já leu algum outro livro do Dostoiévski, como foi a experiência, e se tu tiver alguma recomendação de livro dele também pode deixar por aqui. O próximo que eu já tenho na minha coleção e que eu pretendo ler é O Crime e Castigo, que é um dos mais populares dele e eu espero gostar tanto quanto Memórias da Casa dos Mortos. É isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo!